Queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Sexo e Destino. Eu tenho certeza que você já está se encantando com as lições que esta obra nos tem trazido. Não é só se encantando, se surpreendendo, imaginando quantas bobagens nós já fizemos, mesmo em pensamento. Quantos problemas poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos aprendido a equilibrar nossa emoção, nosso sentimento de empolgação, porque isso tudo vai produzir consequências. E ao mesmo tempo, como que a nossa vibração mental, juntamente com um ambiente que esteja numa situação de risco, pode auxiliar a piorar ou a neutralizar aquela circunstância. É o que nós vimos no capítulo anterior. Agora, no capítulo 5º, nós vamos dar continuidade a essas histórias. Você pega o seu livro, pega a sua caneta para anotar, porque eu tenho certeza que agora, com a orientação do instrutor Félix, você vai ficar ainda mais surpreendido com os desdobramentos de todas as nossas escolhas, tá bom? Então, acompanhe o texto aqui, ó. Você está vendo na tela? Nós vamos começar a leitura. Vamos lá. Nós ainda não havíamos nos refeito do assombro que semelhante atitude nos causava. E então passamos a colaborar com o irmão Félix na aplicação de recursos a benefício do amigo, que, apesar de nos desconhecer a presença, se mantinha agora em constante reflexão. Você vai ver na tela o projeto imagem que preparou uma imagem a respeito desta cena. Nemésio está sentado, preocupado, e os espíritos estão acompanhando a ação de Félix, o instrutor Félix, que está transferindo energias positivas, porque ele não sabe que está doente. André Luiz está ali, de bigodinho, e o Neves, de cabelo meio de neve aí, está olhando assim, meio para tentar identificar o que ele pode fazer. Mas André Luiz está dizendo que eles passaram a cooperar na aplicação de recursos a benefício do amigo que não estava ali sentindo a nossa presença, mas agora estava em uma profunda, uma constante reflexão. Ao contato das mãos do benfeitor, que mobilizava eficiente a energia magnética, Nemésio expunha as deficiências do campo circulatório. Dava para ver naquele contato rápido com o corpo físico que Nemésio não ia bem da circulação. O coração, consideravelmente aumentado, apresentava falhas ameaçadoras com endurecimento das artérias. O examinando, que aparecia saudável por fora, era enfermo grave por dentro. Entretanto, a característica mais constrangedora que apresentava surgia na arteriosclerose cerebral, cujo desenvolvimento conseguíamos claramente observar, positivar, manuseando diminutos aparelhos de auscultação, de sondagem que os espíritos possuem. Comprovando longa experiência médica, o irmão Félix nos apontou determinada região onde eu notei a circulação do sangue reduzida, e disse: nosso amigo permanece sob o perigo de coágulos bloqueadores, e além disso, é de temer-se a ruptura de algum vaso em qualquer acidente mais importante da hipertensão. O cérebro dele estava submetido a esse problema, vasos entupidos, vasos débeis, qualquer modificação da pressão poderia romper e ele ter um acidente vascular cerebral.
Quem está fazendo essa anamnese, essa avaliação, é o instrutor Félix. André Luiz, então, vem continuando a nos explicar. Como se nos percebesse a movimentação, o Nemésio sentado lá, ele não vê os espíritos, mas ele está parecendo que está percebendo, e ele nos registrasse os apontamentos. Aquilo que o Félix falou para nós, Nemésio, o genro de Neves, na cadeira estofada a que havia se recolhido, de maneira instintiva, como se ele estivesse falando com ele mesmo, ele respondia ao nosso inquérito afetuoso, buscando em sua memória, nos elucidando todas as dúvidas, através de reações mentais específicas. Ele pensava, naquele instante, que ele estava afundando na imaginação, que ele estava recordando as coisas do que já tinham acontecido com ele, ignorando que ele estava se revelando para nós por inteiro, como se fosse um doente voltado para os esclarecimentos da anamnese, dessa investigação médica. Quando você vai ao médico, ou ia antigamente, o médico sentava-se à sua frente e perguntava: o que você está sentindo? Conta para mim. E você começava a contar que você teve uma dor, que você estava bem, que aconteceu alguma coisa, você comeu uma coisa, e fazia: quando foi isso? Aí você: agora eu vou atrás do tempo. Então o médico vai jogando alguns gatilhos para você se recordar. É uma investigação, é a tal anamnese. E eles estão fazendo isso com o próprio Nemésio. E então, voltando ao texto, Nemésio relembrou as tonturas ligeiras que ele vinha experimentando a miúde frequentemente. Ele vasculhava a lembrança, nos atendendo às perguntas. Ele se lembrava de acontecimentos passados. Ele fixava pormenores, ele começava a pensar nos detalhes. É como se você começasse a ligar os pontinhos, né? Reconstituiu, tanto quanto possível, as fases do desconforto a que ele se vira lançado, atirado, subitamente, com a perda dos sentidos que ele havia sofrido no escritório dias antes. Ele tinha desmaiado no escritório, alguns dias antes. E como ele se lembra disso, ele diz para ele mesmo que ele havia se sentido desamparado de repente, de chofre. Ele perdeu a lucidez, ele ficou ausente. O pensamento se dissipava da sua cabeça, como se fosse expulso por uma martelada interior. E aí, ele diz: eu tive um pavoroso delíquio, um desmaio, que para ele se apresentava sem fim, interminável, quando de verdade havia perdurado somente alguns segundos. Ele deu uma apagada. Alguns segundos depois ele voltou, retomou a noção de si mesmo, confuso, atarantado, abatido. Ele curtira apreensões, olha só. Ele ficou preocupado, começou a ter perturbações, pensativo, por muitos dias. Talvez não tenha falado para ninguém, para não criar preocupações, mas ele ficou: por que será, né? Por que será que eu fiquei assim? Que eu desmaiei? Fala baixinho para ninguém escutar. Nossa, eu apaguei. Aí de repente eu acordei assim, não lembrava de nada. Nossa, o que será que está acontecendo? Quantas pessoas não passam por isso, né? Não vou contar. Será que eu estou doente? Aí, como isso ficou na cabeça dele por muito tempo, como acontece com muita gente, né? Na primeira não conta nada, na segunda ele já fica alerta, na terceira ele vai perguntar para alguém, como quem não quer nada, o que acha que pode ser. Então André Luiz vai dizer aqui que ele fez. Para aliviar-se, desafrontar-se dessas preocupações, ele havia exposto esta ocorrência do desmaio a um velho amigo no dia anterior,
já que ele não sabia como esclarecer esse fenômeno. Então, ele está pensando, né? Essa tela rearticulada por ele, essa tela mental que ele havia produzido na imaginação, para nós, ela se patenteava, se apresentava tão nítida, que nós conseguíamos contemplar os dois juntos, Nemésio e o companheiro que lhe havia tomado as confidências, como se os dois tivessem sido filmados. Olha só que legal isso. O marido de Beatriz, o Nemésio, de maneira inconsciente, configurava informações preciosas sobre o desmaio que ele havia experimentado, as inquietações consequentes, a entrevista que provocara com o colega de negócios e o entendimento cordial que os dois tiveram. Registramos então os avisos que esse amigo dele lhe transmitira. E o amigo lhe dizia que era para ele não adiar providências. Você deve procurar um médico, analisar suas condições, definir os sintomas. O amigo traçou advertências. Olha, já vi gente que caiu de repente achando que estava bom e morreu assim. O amigo percebia que ele estava cansado e disse: olha, no Rio você obterá melhoras em uma clínica de repouso. Umas férias, Nemésio, não lhe fariam mal. E o amigo dizia que qualquer desmaio desses, segundo ele interpretava, equivalia a um puxão na campainha, no apartamento da vida. Alguém tocou a campainha, pode ser a Dona Morte. Grave previsão, olha só como André Luiz fala bonito, ó. Sério vaticínio. A campainha da morte tocando no seu apartamento. A enfermidade à porta. O amigo está falando para ele. E o Nemésio? Nemésio, calado, sem perceber que estava se comunicando conosco, repetia espiritualmente as alegações que ele havia respondido ao amigo. Ele dizia: não, é difícil agora a consulta. Eu tenho responsabilidades aos montes. O tempo é escasso, não tenho. Minha esposa está doente, está nas horas finais, em doloroso término de existência, e eu não encontro meios de cuidar de mim próprio. Nemésio está falando com ele. O que ele respondeu para o amigo? André Luiz está vendo a conversa mental. E o Nemésio continua: olha, eu não nego que essa oportunidade que essa é adequada, essa advertência que você está me dando, mas ele se admitia obrigado a deixar o tratamento para quando ele pudesse. Agora não dá. No entanto, no íntimo do pensamento, no íntimo do próprio Nemésio, como se fosse um noticiário vivo, secretamente arquivado no cofre da alma, Nemésio, que estava falando para o amigo que a esposa estava doente, que ele não podia se dedicar ao tratamento dele mesmo, para nós, no íntimo ele revelava motivos outros, que ele não tinha tido coragem de expor ao amigo. E que motivos eram estes? Enternecido, amolecido pelo toque de amor fraterno de Félix, o benfeitor que o estava investigando, auscultando, ele liberou em silêncio as mais profundas preocupações. Ele parecia um menino peralta, arteiro, quando espontâneo e obediente no ambiente dos pais. Ele explicou de forma clara por que ele estava fugindo em relação a qualquer assunto relacionado com provável submissão a orientações médicas, aos preceitos médicos. Por que ele fez isso? Ele tinha medo de conhecer o próprio estado orgânico. Ele estava amando de novo aquela Marina, acreditando que estava de volta à sua juventude, ele tinha regressado às primaveras do corpo físico. Ele se identificava espiritualmente jovem, feliz.
Ele qualificava em seus pensamentos a afeição de Marina como sendo o reencontro da mocidade que havia ficado para trás. Costurando as recordações e as suas meditações, a sua mente exibia para nós a trama dos acontecimentos que estavam sedimentando as noções precárias da vida, nos possibilitando retratar a realidade psicológica dele. Ele voltou a ser jovem, seu amor agora estava envolvendo-o com toda a euforia dos hormônios da juventude. E aí ele continua, como você vê André Luiz aí contando. Beatriz, a sua esposa, companheira em vésperas de desencarnação, se erguia para ele agora, no íntimo da sua alma, como uma relíquia que situaria reverentemente em breve no Museu das Lembranças mais queridas, mais estimadas. Imperturbavelmente correta e simples, ela, Beatriz, transformara a sua volúpia, o seu desejo carnal, em admiração, e a chama juvenil em calor de amizade serena. Ele agora estava maduro, e a sua companheira lhe dera o freio necessário para ele deixar os arroubos juvenis, os sonhos excitantes, transformando-se em um sentimento nobre, sereno, equilibrado. Estranho ao benefício da rotina construtiva, colocar a esposa no lugar da mãe que a morte havia levado. Então, já não era mais a fêmea, já não era mais a companheira de aventuras, era a mãe. Então ele disputava instintivamente o sorriso benevolente de Beatriz e a bênção da sua aprovação. Ele queria a presença dela como quem se acostuma ao serviço de um traste precioso, alguma coisa que esteja ali, que é muito assim importante na sua vida. Harmonizava-se consigo próprio ao chegar suarento em casa, descansando a cabeça cansada ao seu olhar. Beatriz era aquela que lhe dava o carinho de mamãe, de compreensiva. Porém, diz André, Nemésio, de formação materialista e de índole utilitária, embora generoso, ele desconhecia que as almas nobres colhem no amor matrimonial, no amor do casamento, na terra, o fruto da alegria sublime, cuja polpa o tempo amadurece e torna mais doce, eliminando os caprichos transitoriamente necessários da casca. André Luiz diz que Nemésio insistia, porque ele era materialista, na conservação de todos os impulsos emotivos da juventude corpórea. E isso fazia com que ele estudasse todas as teorias da libido. Vez por outra, ele ia às cidades próximas em noitadas boêmias, dizendo, quando ele voltava e conversava com os amigos, que ele procedia dessa forma para desenferrujar o coração. Dessas escapadas, voltava trazendo à esposa presentes de alto preço, que Beatriz acolhia encantada. Ele ia, pulava a cerca, ele fazia tudo aquilo que ele sentia ainda prazer e desejo, como se ele fosse jovem, ao longo dos anos de casamento. E quando ele voltava, ele sabia que tinha feito alguma coisa que não era boa, ele agradava a esposa com muito carinho, com preços altos dos presentes que ele trazia. E ela ficava enlevada, ela ficava feliz, sem imaginar o que ele estava tentando comprar, a consciência de culpa dele mesmo. Aí então, depois que ele fazia isso, do decurso de algumas semanas, ele se mostrava para ela mais compreensivo, mais afetuoso.
André Luiz diz que, reconduzido, porém, mais dilatadamente aos freios do hábito, não sabia consagrar-se às construções espirituais que só a disciplina favorece e garante. As disciplinas, os freios espirituais, essas construções que ajudam o espírito a vencer o instinto. E que só através da disciplina o indivíduo vai se acomodando a um padrão diferente e mais nobre. André Luiz, então, vai continuar a descrevê-lo. Varava de novo as fronteiras que os compromissos morais estabeleciam. Depois de um tempo em que ele ficava ali, junto com a esposa, fazendo carinhos, sendo mais terno, porque ele estava com a consciência ainda culpada, de repente, passava o tempo e ele voltava a romper as fronteiras desses compromissos morais com a mulher, como se fosse um animal arrombando a cerca. Em determinadas ocasiões, ele olhava a esposa, invariavelmente abnegada e fiel, perguntando à própria alma o que acontecia, o que seria dele se ela adotasse com ele uma conduta semelhante à que ele estava adotando com ela. E ele então se apavorava. Ele se apavorava porque ele dizia: isso nunca! Se Beatriz pusesse, ainda que de leve, a fidelidade, o voto feminino em outro homem, eu sou capaz de matá-la. Não hesitaria. Vejam só. É o que ele sentia. Nesses momentos, impressões contraditórias lhe agitavam o espírito limitado. Ele não se interessava absolutamente pela mulher, mas não toleraria concorrência à posse daquela a quem ele havia confiado o seu nome. Só pelo fato de pensar, se ela pular a cerca como eu estou pulando, e ela não sabe, mas se eu ficar sabendo, eu mato. E então, André Luiz diz, ele se inquietava, imaginava coisas, mas recompunha-se tranquilo, recordando a esquisita conceituação do velho amigo que consumira a existência alcoolizado entre os despojos endinheirados de parentes ricos, e que lhe manchara os sonhos do lar quando menino, e que lhe repetia frequentemente: Nemésio, mulher é chinelo no pé do homem. Quando não presta mais, é preciso arranjar outra. Um cara devasso, alguém da família dele, que era um inútil, um cara que tinha dinheiro herdado, que era um Zé, moralmente ninguém, mas que dizia para ele: mulher é assim, é pano velho, é chinelo no pé do homem. Quando ela não presta mais, você troca, você põe outra. Ele tinha isso como um conceito moral que, obviamente, lhe servia como uma referência torpe. Era compreensível que, alimentado, regado a raiz do seu caráter com águas turvas dessa filosofia baixa, atingisse Nemésio, o genro do Neves, a data dos seus 60 anos com os sentimentos deteriorados, no que se refere ao respeito que um homem deve a si mesmo. Por todos esses motivos, nessa época difícil e obscura que ele estava atravessando, ele reaprendera os cuidados da preservação individual. Ele era jovenzinho de novo, tinha uma mocinha com quem ele ia se unir. O que ele fez então? Começou a readquirir o gosto de se vestir com distinção, escolhendo figurinos, alfaiates. Ele havia refinado a sensibilidade masculina. Ele havia procurado programas de rádio, de ginásticas, no que, aliás, com as ginásticas, olha como André Luiz é bonito, olha como ele fala isso. Ele não chama o cara de gordo.
Ele diz, ele conseguiu despojar-se da adiposidade oscilante. Olha só. Com a ginástica ele conseguiu se livrar da gordura, aquela gordura flácida, aquela gordura do muffin. Sabe aquele negócio que você põe naquela forminha, ele cresce assim, fica caindo para os lados, né? Ele havia, agora tenho que me manter justo aqui, né? A minha forma física. Ele então disputava o ingresso em agremiações festivas para atualizar a linguagem e requintar o porte. Não lhe importavam as tochas brancas. Olha como André Luiz é poético. Tochas brancas que esmaltavam de prata a cabeleira densa. Não lhe importava que o cabelo dele estava ficando branco. Ele escolhia nos perfumes raros e nas gravatas coloridas motivos de leveza e elegância sempre novos. Pagara habilmente instruções e pareceres de improvisados professores em renovação da personalidade e embelezara-se vaidoso, lembrando antigo prédio que agora punha uma nova decoração. Evidentemente, diz, né, André Luiz? Evidentemente não, pensava ele. Não se resignaria a qualquer terapêutica, essa que o cara estava me aconselhando, ir no médico, saber fazer exame. Eu não vou fazer isso, não. Eu quero que eu continue a fazer ginástica para eu ficar mais bombadão, mais bonitão, mais jovial. Eu quero aquela terapêutica que me ajude a acentuar as disposições para o prazer. Decididamente eu recusaria toda medida endereçada a esse suposto reajustamento orgânico de forças, já que supunha perfeitamente idôneo, próprio, capaz de comandar as próprias sensações. Qual era o problema? Euforia. E algum cuidado com remédios, providências medicamentosas, apenas aquelas que lhe arejassem o espírito, rejuvenescendo as suas forças. Está vendo? Ele não queria nada de remédio de tratamento, exame que precisasse fazer uma ponte de safena, precisasse botar um stent no coração, desobstruir a artéria. Não, eu só quero remédio para excitar, para eu ficar mais potente, para eu ficar mais másculo. Então, André Luiz está dizendo, o irmão Félix voltou a nos dizer, Nemésio demonstra enorme esgotamento à vista dos hábitos demolidores aos quais ele se rendeu. A inquietação emotiva descontrola os seus nervos e os falsos afrodisíacos usados destroem-lhe as energias sem que ele mesmo perceba. Ou seja, Félix sabia o que ele estava fazendo. Félix sabia que ele estava usando remédios para ter potência sexual, para impressionar a jovem com quem ele estava saindo, com quem ele queria construir de novo uma vida como se ele tivesse seus 20 anos. Mas isso estava lhe fazendo mal. E ele mesmo não percebia isso. Quando Nemésio ouviu espiritualmente a referência do irmão Félix, diz André Luiz, diante da afirmativa, o esposo de Beatriz, o Nemésio, ele mostrou um vínculo mental agoniado, demonstrando assim que ele havia intuitivamente assimilado mecanicamente o impacto da grave anunciação do Félix. Ele não sabe que todos esses remédios afrodisíacos, excitantes, estão lhe causando muito mal. Foi o que o Félix falou. A mente dele não ouviu pelo ouvido, mas ouviu vibratoriamente. E ele então pensou, e se eu piorasse? Eu estou querendo ser o bombadão, o bom da academia, e se eu tiver um problema grave? Considerou Nemésio para si mesmo. A figura de Marina despertou-se novamente na sua alma.
Nemésio divagou, cismarento, ele desviou-se pensativo. Não, eu concordo sim em recuperar a saúde. Eu vou fazer o tratamento, mas somente depois. Depois que eu conseguisse a jovem no lar, que ela se entregasse a ele, em definitivo, pelos laços do casamento. Enquanto não recolhesse Marina nos braços sobre o regime do casamento, do compromisso legal, não vou procurar nenhum médico. Vai que ela descobre que eu estou doente e aí não quer casar mais com o velho. Não quer casar com um homem que ela vai ter que trocar fralda na cama, que ela vai ter que levar para passear de cadeira de roda, que ela vai ter que andar com ele babando pela rua assim. Ah, não, imagina. Conseguir o troféu para depois ela ficar assim com vergonha de mim. Olha como ele pensa e os espíritos estão decodificando o pensamento. Olha lá. Cabia a ele, Nemésio, sustentar-se capaz, sustentar-se moço aos olhos de Marina. Fugiria deliberadamente de conselhos ou disciplinas tendentes a desviá-lo da ronda de passeios, excursões, entretenimentos, bebedices, que na posição de homem enamorado, ele acreditava que era dever dele manter com Marina. O irmão Félix ouvia tudo isso. E ele mesmo, o irmão Félix, não opôs qualquer argumentação. Ao contrário, forneceu a Nemésio recursos magnéticos em toda a área cerebral, dispensando a ele a assistência que podia. Ao término dessa longa operação socorrista, Neves, o genro, o espírito, aliás, do sogro, o Neves, que estava lá pronto para partir para cima do genro, Neves, taciturno, aborrecido, não encobria o próprio desapontamento. A desaprovação esguichava-lhe da cabeça, plasmando pensamentos de censura, que apesar de respeitosa, esses pensamentos nos alcançavam em cheio como uma chuva de vibrações negativas. Talvez por isso, Félix, o benfeitor, sugeriu ao dono da casa, Nemésio, de ele deixar o recinto. Solicitação esta que Nemésio atendeu de imediato, já que ele havia se abastecido de forças que o amigo espiritual espontaneamente lhe oferecia. Vai dar uma volta, Nemésio, Félix falou, vai passear um pouquinho, sai daí, toma um ar. Ah, é bom, é mesmo, tá um dia bonito. Nemésio levantou e saiu. E então os três a sós, Félix, Neves e André Luiz, voltaram à conversação. Félix, sorrindo, afagou de leve os ombros do meu companheiro e ponderou. Disse para ele, eu te entendo, Neves. Eu entendo você. E então, encorajado pela inflexão de carinho com que semelhantes palavras eram ditas, o sogro de Nemésio, o Neves, desafogou-se. Ele disse, quem entende menos sou eu. Eu não admito tanto amparo, tanto resguardo para um cachorro de má qualidade, um homem igual a este, que me desrespeita a confiança de pai. Quem não lhe vê no espírito a poligamia declarada, um sessentão desavergonhado que enxovalha, que ofende a presença da esposa agonizante. Ah, Beatriz, minha pobre Beatriz, por que você se uniu a um cavalo? André Luiz deve ter arregalado o zóio, né? E ele escreve, nossa, Neves se tornaram demente diante de nós. Retrocedera mentalmente ao círculo acanhado da família humana e chorava transtornado, sem que nós pudéssemos impedir a sua emoção. E ele gemia acabrunhado. Faço força, mas não aguento. De que me vale trabalhar odiando? Nemésio é um mascarado.
tenho estudado a ciência de perdoar e de servir, tenho aconselhado serviço e perdão aos outros, mas agora, divididos por simples parede, vejo o sofrimento e o vício debaixo do mesmo teto. De um lado, minha filha conformada, aguardando a morte. Do outro, meu genro e essa mulher que me insulta a família. Deus do céu, que me foi reservado? Andarei auxiliando uma filha doente e sendo chamado à tolerância? Mas como? Como suportar um homem desses? André Luiz diz que tentaram falar com ele acerca da prudência. Não fale desse jeito. Em uma pequena pausa que ele fez. Porém, ele continuou desesperado. Antigamente, acreditava que o inferno depois da morte fosse pular em vão num cárcere de fogo. Hoje, aprendo que o inferno é voltar à terra, estar com os parentes que nós já deixamos. Isso é a purgação dos nossos pecados. Félix aproximou-se de Neves e, segurando afetuosamente as suas mãos, lhe disse: calma, Neves. Sempre surge para todos nós o dia de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Além disso, diz o Félix, Nemésio deve ser entendido. Entendido! Titubeou-se, gaguejou o pobre Neves. Você não chegou a vê-lo? Não chegará a ter visto? E disse quase irônico: sabe o senhor qual é o rapaz que vem ocupando o pensamento dessa moça? Sabe qual é o cara que ela tem na mente enquanto ela está nos braços do Nemésio? E com brandura, Félix disse: sim, eu sei quem é. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Comecemos por aceitar Nemésio na posição em que ele se encontra. Como podemos exigir da criança experiência da maturidade ou pedir raciocínio certo ao alienado mental? Como? Sabemos que o crescimento do corpo não expressa a altura do espírito. Nemésio é aluno da vida, como nós mesmos somos, sem o benefício da lição em que nós estamos sendo instruídos. Que seria de nós, na situação dele, sem a visão que atualmente nos favorece? Provavelmente cairíamos em condições piores. E então Neves diz: quer dizer então que eu devo aprová-lo? E o Félix responde: ninguém aplaude a enfermidade, nem louva o desequilíbrio. No entanto, Neves, seria crueldade recusar simpatia e medicação ao doente. Consideremos que Nemésio não é um companheiro desprezível. Emaranhou-se em sugestões perigosas, mas não fugiu da esposa a quem lhe presta assistência. Mostra-se iludido por extravagâncias emotivas de caráter deprimente, que ele destroem as forças. Porém, não esqueceu a solidariedade, resolvendo oferecer uma casa própria e gratuita à senhora que lhe presta serviços na casa aqui como empregada. Ele se acredita dono da jovialidade física absolutamente insignificante, quando, na realidade, carrega um corpo em prematuro desgaste. Ele se dedica apaixonadamente a uma jovem que o despreza, conquanto, apesar de ele lhe consagrar apreço respeitoso. Neves, não bastariam essas razões para merecer benevolência e carinho? Quem de nós, com a possibilidade de auxiliar? Ele que anda cego ou nós que discernimos? Eu não posso elogiar nele as manobras lamentáveis da esfera do sentimento. Entretanto, sou obrigado a confessar que ele, na ficha de analfabeto das verdades da alma, ele ainda não tombou de todo, Neves. E com significativo tom de voz, o instrutor disse: ah, Neves, a sublimação progressiva do sexo em cada um de nós
é uma fornalha ardente de sacrifícios continuados. Não nos cabe condenar alguém por faltas em que talvez possamos incidir ou nas quais tenhamos sido passíveis de culpa em outras ocasiões. Compreendamos para que sejamos compreendidos. Neves silenciou, por certo controlado pela influência do amigo venerável. E quando consegui olhar para ele, depois de alguns momentos de expectativa, eu percebi que ele havia se colocado humildemente em oração. A oração que abranda, a oração que vence a raiva, os preconceitos humanos, a oração que dá equilíbrio e que ajuda a que a gente perceba que nós todos estamos no educandário da terra, no educandário primitivo, que ainda não fomos capazes de controlar nossos impulsos, que ainda temos tentações, que ainda nos deixamos iludir pela euforia ou pela vontade de ser feliz em uma situação que talvez não tenhamos vivido ainda. E tudo isso como uma sementeira, e que você vê como os espíritos amorosos olham para nós, olham para as pessoas que estão em aflição, olhando as boas coisas. E na fala de Félix, veja só, quanta coisa ele diz. Nemésio, se quer ver jovem, tenha vontade de voltar à juventude e não sabe que ele está às portas da morte também, com os problemas graves que tem. Nemésio ama uma moça que ele quer transformar em sua esposa, pela euforia da sua juventude voltada na velhice, mas ela pensa em outro. Nemésio ouviu a solicitação da esposa em favor da empregada, uma pessoa que não tem recurso, e ele vai construir uma casa para ela, para atender o pedido da esposa. Nemésio poderia ter abandonado a mulher para que ela morresse logo, mas ele se devota, ele se empenha em lhe dar carinho, em lhe dar respeito de companheiro. Por quê? Ele não tombou de todo ainda. Como nós todos, por pior que tenhamos sido, mesmo aqueles que estão num presídio, ainda são filhos de Deus. E para que eles deixem o presídio, sem carregar a cela dentro da consciência, existem sempre bons espíritos que fazem a gente ser melhor do que a gente pensa que é. Pense nisso. Que nosso contato com a história e a nossa mente possa absorver os entendimentos que Félix está dando, para que nós não nos achemos, eu sou o gostoso, eu sou o bom, sou a boa, não, mas que a gente saiba que tudo na vida é uma experiência de autoconhecimento, de elevação do espírito, e que vai chegar o dia em que nós não teremos mais o corpo, nossos hormônios biológicos não estarão mais nos empurrando para quedas morais, só vai restar a nossa consciência do que fizemos de bom ou de ruim, de certo ou de errado. Pense nisso. Sublimemos sempre todas os impulsos sexuais para dar a eles um sentimento nobre, um carinho bom. Não chafurdemos no lodo das emoções físicas. Saiamos disso. Tenhamos afeto. E quando não pudermos ter o sexo, tenhamos carinho verdadeiro e bom. Que coisa linda que aprendamos todos juntos com as lições do sexo e destino, não é mesmo? Semana que vem vamos para o capítulo 6º. Eu espero você. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Curta, comente, inscreva-se no nosso canal, espalhe essa notícia para todos os seus amigos. E eu espero você no próximo programa. Um grande abraço e muita paz.